O dia de nascimento, ele conta muito quem você é e ele fala 70% da sua personalidade. Olá, passageiros terrestres que procuram um sentido na vida. Sejam muito bem-vindos ao programa Numerologia Cabalística, onde toda semana colocamos um conteúdo novo sobre o tema, que ajuda a você a saber como pode mudar de vida e ser mais próspero e feliz. Para você que está chegando agora no nosso canal e não me conhece, eu sou Angel Rosa. Trabalho com numerologia cabalística desde 2008 e nesse período já orientei milhares de pessoas através dos mapas pessoais e empresariais, como ser feliz, como ter sucesso, como ter uma vida muito mais próspera. Hoje eu quero falar sobre o dia de nascimento. Na verdade, eu quero falar juntamente com dia, mês e ano. Você tem dois números aí que contam muito sobre a sua personalidade. O dia de nascimento, ele conta muito quem você é e ele fala 70% da sua personalidade. Os outros 30% é a soma do dia, do mês e do ano que você nasceu. Esse número nós chamamos de número de destino. Esse número de destino mais o dia que você nasceu compõem 100% a sua personalidade. E é nisso que a gente vai discutir hoje neste vídeo. Importante você saber todas as suas potencialidades e todos os seus pontos a serem trabalhados. Se você gostou do tema, curte o nosso vídeo, deixe um comentário e nos ajude a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e importante para as pessoas e assim pode distribuir mais e mais para pessoas o nosso conteúdo, os nossos vídeos. Falar sobre personalidade é complicado. Eu percebo que nessa observação minha, nessa parada que eu tive aí de 2022, eu percebo que as pessoas elas estão muito perdidas. Elas não sabem muito direito o que querem, elas não sabem quem são, têm dificuldade de decidir as coisas, de saber qual rumo vão tomar. Tem muito medo, né? Porque a gente vive num clima totalmente diferente de quando começou a pandemia. E isso se dá porque elas não se conhecem bem, né? Desde pequenas, nascem com uma personalidade, mas essa personalidade sempre podada por pessoas da família, pelos próprios pais que não fazem isso por mal, fazem isso por falta de entendimento, né? E aí essa personalidade é um pouco podada. Mas temos personalidade de liberdade, de ação. Viemos para cá para sermos pessoas prósperas, felizes, dias de vida. E aí não vou só culpar a família também, nem é culpa, mas eu vou colocar alguns acontecimentos da vida da pessoa que vai fazendo com que ela fique mais e mais migrada, fique mais introspectiva, até frustrada pela não realização de alguns sonhos. Tudo isso se dá por falta de conhecimento da personalidade. Você tem uma que é livre, seu subconsciente. Quando você dorme, ele sai, ele viaja, ele vai longe, ele vai se libertar, vai aprender um pouquinho, vai trabalhar uma outra parte do período, mas você tá ali. É você, essa personalidade, tudo que você quer, tudo que você sonhou é seu, pertence a você desde que você iniciou sua jornada aqui no planeta Terra. E como eu já falei, por questões de vivência, sofrimento, você vai esquecendo um pouquinho essa personalidade e vai deixando ela de lado e vai cedendo a certas coisas, e aí quando você menos percebe, você está sendo manipulado. Muitas vezes as pessoas são manipuladas até sem saber. Pensam que o pensamento é delas, quando na verdade passaram uma vida inteira sendo
induzidas a pensarem daquela maneira. E tudo isso que eu acabei de dizer é justamente por falta de conhecimento de personalidade, de saber realmente quem você é, saber o que você está fazendo aqui no planeta, deixar a opinião dos outros de lado, né? Porque a gente é moldado, tá? Se a gente quer conviver em sociedade, a gente precisa se moldar a ela. Ou a gente faz parte de uma sociedade, se molda a ela, ou a gente fica sozinho, fica isolado. E hoje, gente, mais do que nunca, eu digo que de todos os tempos que a gente viveu, isso está mais em foco do que nunca antes teve. Só que você é um indivíduo que vai responder por muitas coisas quando voltar para casa. Então você precisa sim buscar isso dentro de você, trazer de volta e ser o ser humano que você nasceu para ser. Porque um dia você vai voltar para casa e os senhores do karma vão virar para você e dizer o que foi feito daquela pessoa, do corpo, da vivência que eu dei para você. E aí você vai ter que responder para ele: eu fiz muitas coisas lá, eu ajudei meu vizinho, eu pensei na causa do outro vizinho do lado, lá da minha casa, eu batalhei muito pela minha família. Tá, mas e você? Como você viveu, como você se saiu, como você cresceu? Porque vamos responder individualmente e não pelo coletivo. Então, por isso essa importância de saber quem você é, de saber por que você está aqui. O dia de nascimento nos traz muito isso. E eu vejo nos mapas numerológicos, quando a gente começa a descrever essa personalidade para o cliente, ele fica muitas vezes surpreso. Nossa, eu sou capaz de tudo isso? Caramba! Nossa! Outras vezes, pessoas de mais idade principalmente falam assim, quando eu era mais jovem eu era assim mesmo. Eu era desse jeito, ativa, eu era atuante. Mas aí você sabe, né? O tempo vai passando e aí eu comecei a ficar mais quieta e aí comecei a me trancar, acabou-se que eu me tornei a pessoa que me tornei hoje. Eu vejo muitas pessoas falando isso quando eu vou descrever o mapa dela, né, do dia e do número de destino que eu acabei de dizer aqui. O que fazer nesse caso, né? Nesse ponto da vida que a gente chega, porque a gente chega nesse ponto, gente, na maturidade. A gente começa a perceber que não está seguindo quem a gente realmente é na maturidade, sabe por quê? Porque quando a gente é mais maduro, a gente não precisa ficar respondendo a ninguém, a gente não tem aquela obrigação de agradar mais ninguém, sabe? A gente pode ser a gente mesma. Eu costumo falar que as pessoas costumam ser as mesmas na maturidade. E eu costumo dizer também que o tempo é um dom que a gente tem, porque peguem vocês hoje, com a idade que vocês têm hoje, e se olhem lá atrás, quando vocês eram adolescentes, quando vocês eram jovens, seus 22, 23 anos. Como a gente era bobo, né? Como a gente valorizava coisas que não tinham o menor valor, como a gente dava sentido a coisas que sem sentido. Gente, a gente era sem noção, né? Vamos falar o que é verdade. E com o passar do tempo, a gente começa a não dar tanto valor a coisas bobas, coisas que a gente dava muito valor quando a gente era jovenzinho lá, adolescente, pra gente hoje não tem o menor valor. A gente acha aquilo tão bobo e tão sem sentido, tão sem graça, né? Que a gente fala, nossa, que coisa! Então, a gente tem o benefício do tempo a nosso favor para mudar tudo isso. E nunca é tarde para a gente voltar a fazer o que a gente fazia quando era jovem. Porque se a gente tem que responder por alguma coisa, se estamos aqui e vamos responder por alguma coisa algum dia quando voltarmos para casa, a gente tem que recuperar isso logo. Sempre no dia de nascimento, eu digo que não existe número bom, não existe esse negócio de número mágico, positivo, não existe isso. O que existe é o lado positivo e o negativo de cada número. O que existe é o lado positivo e negativo de cada dia de nascimento. E a gente foca muito no lado negativo e esquece, abandona o positivo. E para a gente ser feliz, a gente precisa focar o lado positivo. A gente tem que focar
nisso, como eu era, retomar esse lado positivo para ser feliz. Muitas pessoas esquecem isso por conta de sofrimento, por ter que abrir mão para um e para outro. Você vai trabalhar num lugar, você não trabalha sozinho. Muitas vezes você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que engolir muito sapo, a gente passa uma vida inteira engolindo sapo, mas quando você pode, e aí eu digo que você deve, retoma a sua personalidade e trabalha ela, e tenta encaixar ela dentro do convívio social que você tem. Eu costumo dizer que o que falta muito também é respeito pelas coisas que as pessoas pensam, pelas coisas que as pessoas falam, e isso está muito em foco nos dias de hoje. Basta ver as últimas eleições aqui no Brasil. Então a gente precisa se impor, a gente precisa falar, mostrar para as pessoas que a gente tem voz e colocar o que a gente pensa realmente, colocar na sua personalidade. E quem gostar de você, vai gostar de você do jeito que você é. Porque a pessoa que quer moldar a outra, ela não gosta da outra, realmente. Quem gosta de nós como somos, com os defeitos, com as qualidades, com tudo que a gente traz, tudo que a gente carrega de bagagem, seja positiva ou negativa. Então, o dia do nascimento propõe pra gente retomar, fazer essa retomada, né, de conhecimento de personalidade e nos propõe também a assumir quem nós realmente somos. Por isso que eu gosto muito de, quando começo a ler o mapa, eu gosto muito de começar pela data do nascimento. Primeiro faço uma breve descrição do dia, né, e depois do número de destino. Sempre começo por aí. E sempre também começo ressaltando a qualidade das pessoas. E quando eu tô nessas qualidades, as pessoas falam: ah, é mesmo, olha aí. Não, é verdade. Olha, muito tempo eu era assim, mas agora eu não tô tão assim, tão dedicado, tão decidida ou tão assim enfática nisso daí. Mas quando chega lá nos pontos a serem trabalhados, porque esses eu deixo por último, a pessoa fala assim pra mim: ah, isso aí, é verdade. Se for uma coisa muito grave, a pessoa fala assim pra mim: ah, isso aí não, né? Isso aí eu deixei, acho que eu era numa vida passada. Nessa vida agora eu não sou assim não. Só que esses pontos é justamente para a gente poder trabalhar e para a gente poder crescer. Eles vêm com a gente para a gente poder sermos pessoas melhores e nos reciclando e aumentando nosso entendimento espiritual e nos melhorando a cada dia, a cada encarnação, porque eu sou uma pessoa que acredito nisso. Eu acho que não existe injustiça no mundo, tá? Não existe injustiça. Se você tem que resumir uma palavra sobre Deus, que Deus é justo. Se Deus é justo, não existe injustiça, né? Tudo que a gente vê acontecendo no mundo é uma resposta do universo para coisas que a gente já fez, ou nessa vida ou numa anterior. Mas é uma resposta do que a gente já atua. Então não existe injustiça. Só que a gente precisa retomar, né? Sermos pessoas individuais e ao mesmo tempo conviver em sociedade, do jeito que a gente é. Claro que se eu for uma pessoa que joga lixo no chão, eu não vou jogar lixo na rua para não prejudicar o meu próximo, né? Tem algumas regrinhas aí de convivência, mas não que isso interfira na sua personalidade. Eu vou lá reclamando porque eu não gosto, pego o lixo do chão, jogo na lixeira, mas eu tenho que fazer isso porque é uma regra de convivência, não de personalidade. Aquele que não é muito assim, como é que eu vou dizer, muito chegado a reclamar, né, tá sempre aceitando tudo, vai lá, pega numa boa, joga no lixo, mas sempre tem aquele com a personalidade mais forte e precisa manter sim a personalidade mais forte, porque os contrários precisam conviver. E isso é muito bom. Aquele mais calmo acalma aquele mais agitado. O mais agitado põe fogo no que é mais calmo. Então percebam que estamos conectados sempre e precisamos uns dos outros, sempre. Então precisamos colocar em foco
essa personalidade, mas primeiro precisamos conhecê-la, precisamos saber quem somos. Você ficou interessado nesse tema? Você gostou? Achou legal, né? É muito bacana. Então, vamos lá. Curte o vídeo e coloca aqui o dia do seu nascimento nos comentários. Eu vou responder para você o que significa o dia que você nasceu. Deixe um comentário aqui, curte o nosso canal. Espero que você tenha gostado do tema e nos encontramos no próximo vídeo. Eu estou aguardando você. Até lá!